Nós temos gás, nós temos ouro, nós temos muitos recursos naturais, né? A orla marítima aí, mais de 7.000 quilômetros, né, de costa, a gente tem que proteger isso, tem que proteger a biodiversidade da Amazônia. Isso é soberania. Isso você tem que controlar, tem que ter o Ministério da Defesa atento a isso. E os estudantes universitários, eles são formados, eles têm esse preparo para sair em suas respectivas profissões, eles lutarem para essa defesa. Isso já no primeiro momento, a UNE sempre teve esse interesse. Então, tem muita gente que fala da UNE, mas por não ter as informações adequadas, não terem a paciência a história, a memória, e fala da UNE naquela visão só de universidade, dentro dos campi. A UNE não é só dentro dos campi. Essa campanha do Petróleo é Nosso, por exemplo, foi a UNE a primeira a defender esse valor, esse bem, esse recurso, né? E foi uma campanha que mobilizou muita gente e criou a Petrobras, né? Com a lei de 2004, né? Enfim, soberania nacional é defesa do povo brasileiro. Então, onde está o povo brasileiro? A UNE está perto dos movimentos populares, dos movimentos que lutam para a defesa da agricultura familiar, né? Aquela coisa do projeto Rondon, que a UNE fez uma proposta e o presidente Lula assinou para revigorar, para renascer aquele projeto Rondon, que os militares queriam fazer uma média com estudantes para abafar as reivindicações e as lutas estudantis lá na década de 60, criou o projeto Rondon, que é aquele projeto que leva universitários em últimos anos de formação para lugares longínquos, rincões do Brasil, para prestar assistência médica, enfim, conhecer o povo numa extensão universitária que funciona. Isso está ativado, a UNE que pediu, logo quando o Lula chegou a ser empossado. Olha, né? Que interessante, porque nós que estamos acostumados a viver em grandes centros urbanos, né, Jorge? Às vezes não temos a consciência da dificuldade que é chegar em alguns rincões do Brasil. E levar a educação para esse povo. Sim. Né? São 5.564 cidades que nós temos. Eu conheço aproximadamente umas 400 desse país. E acho que não sei nada desse país. Como você vai conhecer um país de dimensões continentais? Eu nasci em Salvador, morei no Rio de Janeiro, morei em Belo Horizonte. Estou aqui em São Paulo por causa dessas pesquisas, em respeito à história da UNE, que isso tem que ser divulgado ao máximo, não só por mim, principalmente pelos dirigentes estudantis dessa nova geração. Essa nova geração tem que fazer muito por esse país. Vem aí a Copa do Mundo, vem aí as Olimpíadas, tem que formar atletas, tem que tirar essa criançada das favelas, tem que fazer a defesa dos valores nacionais brasileiros, mas antes de tudo isso tem que olhar para o povo brasileiro, dar alimento de boa qualidade brasileira. Um tópico que a maioria dos universitários não sabe. O primeiro restaurante universitário foi a UNE que fez, dentro da sede da UNE, na Rua Praia do Flamengo, onde nós vamos reconstruir o prédio de 3 andares, o projeto do Oscar Niemeyer. Essa gestão do Augusto Chagas, presidente da UNE, deve ver isso. Quando eu estava trabalhando lá na UNE, nas gestões de Cláudio Langoni e Fernando Guzmão, nós fomos lutar para retomar aquele terreno. Retomamos. Hoje o terreno é nosso, a documentação foi passada pelo presidente Itamar Franco, na gestão do Fernando Guzmão, e hoje a gente precisa soerguer aquele prédio de 3 andares que Oscar Niemeyer fez gratuitamente para a gente, o projeto. E isso é uma das coisas prioritárias para que a UNE faça nessa gestão. Porque lá vai ter o centro de memória, vai ter restaurante popular. Então, o universitário que já vem de classe média, média alta, a UNE não tem muito que se preocupar com ele. Tem que se preocupar com aquele estudante que está pagando preços exorbitantes na universidade, caríssima, e muitas delas fornecem informações e conhecimentos deturpados, desprepara em vez de preparar o universitário, e às vezes transforma o universitário em pessoas que vão valorizar o que o mercado quer, o que muitas mídias querem, e não o que deve o universitário formado valorizar, que é a defesa da pessoa humana, a defesa da espiritualidade, da ética, para não gerarmos tantos corruptos que são gerados aos borbotões. Vem uma eleição aí presidencial, a gente vai ver coisas aí que nós estamos acostumados a ver, mas tem que ser enfrentado isso.
Falando em eleições presidenciais, sempre é uma época, né, Jorge, que as figuras do cenário político ficam mais evidentes, né, até por conta da propaganda obrigatória e por conta da cobertura mais intensa da mídia. Vamos relembrar um pouquinho, para quem faz tempo que não pega essa história da UNE, nomes importantes que foram presidentes, né, da UNE ou fizeram parte do movimento, o José Serra, candidato pelo PSDB. Quem mais, Jorge? Luiz Lindenberg Farias Filho, que eu trabalhei ligado a ele, hoje é prefeito reeleito lá na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O Orlando Silva Júnior, que é ministro do Esporte, por sinal, uma pessoa educadíssima, foi meu colega de escola, eu não sabia, diria colega, vírgula, porque ele é de uma outra geração, mais nova. Ele estudou no mesmo colégio que eu lá em Salvador, no mesmo colégio, o João Florencio Gomes. E o Jorge Amado participou da UNE, o Vinícius de Moraes, o hino da UNE, a letra é do Vinícius de Moraes, a música é de Carlinhos Lira. Então a UNE teve o CPC, a área cultural, que agora foi reativado com a nova roupagem, que é Centro Popular de Cultura. Bossa Nova e UNE, então tem tudo a ver também? Tem também, porque é cultura, não é? Quer queiram, quer não, os tradicionalistas, os roqueiros que admiram outras vertentes culturais, que é normal, a cultura é globalizada hoje, né? Então a UNE, ela tem várias vertentes. A UNE fez uma caravana na gestão da Lúcia Stumpf, né, presidente da UNE, que correu o Brasil inteiro levando o ônibus vermelho aí e levando cultura, teatro. Tem os CUCAs, né, os Centros Universitários de Cultura, que é uma nova versão do CPC. O CPC era o Centro Popular de Cultura, que tinha lá o Ferreira Goulart, tinha o Vianinha, né? Então, tudo isso a UNE se preocupa. Ainda hoje. E Jorge, falar em UNE e não falar no sistema educacional do país como um todo é impossível, né? Como que você analisaria, nesses 15 anos de pesquisa, não só o sistema público em nível universitário, mas também nos níveis fundamental e médio, né? O que falta para a gente ter realmente educação pública de qualidade nos níveis fundamental e médio, Jorge? Reforma universitária, que está empacando desde há muito, a UNE vem batendo nessa tecla desde a primeira hora. A reforma universitária tem que ser feita. É uma reforma que vai atingir de uma maneira imediata a própria universidade. O universitário não pode ficar fazendo ocupações porque não cumpre o que prometem para eles, moradia de boa qualidade, a permanência estudantil assegurada, com qualidade de vida, que é merecedora não só o universitário, mas todo o povo brasileiro. Então a educação, ela tem que sofrer uma alteração na sua essência para que haja um retorno nessa sociedade que paga altos custos ao ensino que é dado na universidade pública, por exemplo, que o universitário chega numa USP, por exemplo, que eu pesquisei lá dentro, né, ainda estou lá até hoje, que você tem tudo do bom e do melhor, mas de repente isso vai sendo colocado para poucos. Sem dúvida. Uma universidade elitista. Elitista. Né? Então, isso tem que haver uma distribuição de qualidade de vida. Não pode ter um estudante que paga R$ 1,90 pelo restaurante universitário, que é o preço do restaurante universitário da USP hoje, e uma pessoa que mora na favela vizinha à USP que se alimenta mal com uma refeição a R$ 8,00, o preço mínimo ali na favela ao lado do campus Butantã da USP. Então, a educação, ela começa pelo homem, pela espiritualidade. O Aristóteles falava, o homem é um animal político, mas o animal ele precisa dormir bem, sob um teto, ele precisa se alimentar bem, ele precisa ter hospitais que funcionem adequadamente, que dê um retorno a quem está lá pagando o imposto, circulação, mercadoria e serviço, né? E esse imposto ele tem que voltar para a população, em forma de quê? De boa qualidade de vida, que é isso que o profissional saído das universidades tem que fazer. Além de ser um animal político, também um animal cultural, né, Jorge? Um animal cultural. Precisamos do apoio da sociedade, dos governantes. Não sejamos no século XXI e daqui em diante aristotélicos mais, precisamos ser realistas dentro do que temos hoje, né? Agora, Jorge, falando ainda sobre a questão do sistema educacional, qual a posição hoje da UNE, dos estudantes, quanto ao vestibular? Como pensar em reestruturar o sistema educacional no Brasil com esse funil chamado vestibular? É funil, né? Por que funil? Porque tem um sistema que o produziu, né? É um sistema oligárquico, elitista, que criou a figura do estudante que vem de uma classe